Fala moçada, beleza? Professor Lázaro chegando para resolver com vocês a prova da Universidade Estadual do Ceará 2020.2. E aí, você gostou da prova? Bora conferir as questões? Vamos juntos? Quais seriam os assuntos mais abordados? Pois olha só, vamos começar pela questão de número 55, tá? Questão 55 da prova da UES, uma questão que envolveu o assunto origem da vida. O comando da questão diz exatamente o seguinte, ó. De acordo com a hipótese heterotrófica da origem da vida, é correto afirmar que... Então, olha só, para a gente simplesmente não ter que gabaritar a questão, vamos fazer aqui uma rápida reflexão acerca da origem da vida. Quando você trabalha a questão da origem dos primeiros seres que habitaram o nosso planeta, no início o debate ficava entre duas correntes, a geração espontânea ou a biogênese, aquela que defendia que os seres vivos poderiam resultar da matéria o quê? Bruta, inanimada, bastando para isso uma força vital. Os principais defensores da chamada geração espontânea, os primeiros filósofos, Anaximandro, Empédocles, o Aristóteles e até o século XVII d.C., o Van Helmont, médico, ficou famoso por não apenas defender a geração espontânea, como criar receitas. Aquela de colocar uma roupa, uma camisa suja e suada no canto de uma sala e depois de algum tempo voltar você encontrar formas de vida. Quem defendeu isso foi o Van Helmont. Pois bem, essa ideia, essa corrente da geração espontânea começou a ser questionado pelo movimento denominado de quê? Biogênese. E o que é que o movimento de biogênese dizia? Francesco Redi, com o seu experimento com os frascos, colocando pedaços de carne, começou a criticar a geração espontânea. Para ele, os seres não surgiam espontaneamente. E aquelas larvas ou insetos que surgiam na carne em decomposição eram atraídos do ambiente e não fruto de uma geração espontânea. O Francesco Redi, o italiano, teve o apoio do Spallanzani, que também, italiano, padre, defensor do movimento de biogênese. Mas nós sabemos que foi o francês Louis Pasteur que, com o seu experimento do pescoço de cisne, colocou uma pedra definitiva no sepulcro da geração espontânea. Com o experimento nos Alpes, com aquele experimento onde tinha o pescoço, né, a curva, o gargalo, o experimento do Louis Pasteur foi que estabeleceu que um ser vivo só pode surgir a partir de um outro pré-existente por meio da reprodução. O que nós temos hoje? Modernas teorias que tentam nos explicar como possivelmente essa vida pode ter surgido. Uma delas, o criacionismo. O criacionismo defende que um ser onisciente, onipresente, onipotente, um ser que tudo sabe, tudo pode, que estaria em todo lugar, teria sido o grande gerador, criador da vida. Sabemos que o criacionismo, a mais antiga de todas as ideias, né? Fortemente ligada ao Gênesis bíblico, a origem, a certeza da existência de um criador. A panspermia cósmica, ou ideia cosmozoica, ela foi primeiro ventilada por Svan Arrhenius. Exato, o mesmo cara lá dos ácidos e base. Ele que defendeu de que a vida aqui pode ter chegado através de meteoros e meteoritos, que ao chocar-se com a nossa atmosfera, teria semeado o planeta dos primeiros seres vivos. E aquela que é não necessariamente a verdadeira, mas a mais cobrada em exames seletivos, hipótese, teoria sobre a origem da vida, é a naturalista. A de Opari Haldane, a da coacervação, a de evolução pré-biótica, a de evolução gradual dos sistemas químicos. Ela defende que em um dado momento da história do nosso planeta, uma atmosfera de composição redutora, sob a ação de descargas elétricas, teria sofrido a formação dos primeiros compostos orgânicos simples. Estes, polimerizado e dado origem a compostos orgânicos mais complexos. Formaria ali a sopa primordial, os mares primitivos. Nesta sopa primordial surgiria o coacervado, que ainda não é o primeiro ser vivo, mas é o protobionte. Então, a hipótese de Opari e Haldane é a hipótese que defende a origem da vida por evolução química. Mas vamos admitir que tenha sido assim o surgimento do primeiro ser vivo. O grande questionamento é, como eram os primeiros organismos que surgiram por evolução química nesses mares primitivos?
Segundo o próprio Alexander Ivanovich Opary, defensor da hipótese da coacervação, ele lançou a hipótese heterotrófica. Para ele, pelo princípio da parcimônia, de que o simples deve surgir antes do complexo, os primeiros seres eram procariotos, alimentavam-se da matéria orgânica disponível no próprio ambiente, e o ambiente era anaeróbio, porque não havia oxigênio molecularmente livre. Procariotos, heterotróficos, anaeróbios. Que metabolismo, portanto, segundo a hipótese de Opary, tinham os primeiros seres? Fermentadores. Hipótese heterotrófica. Hoje nós sabemos que existe uma hipótese alternativa heterotrófica. Esta hipótese, chamada de autotrófica, defende que os primeiros seres eram capazes de produzir sua própria matéria. De que maneira? Quimiosinteticamente. Por isso que o nome dessa hipótese quimiolito-autotrófica. Os primeiros seres eram autotróficos por quimiossíntese e viviam em rochas. Mas lembre-se que essa questão 55, que foi da UES, o que ela coloca para a gente nos itens? Vamos lá? Item A. Diz, a obtenção de energia dos primeiros organismos era feita por sistemas simples. Até aí tudo bem, sistema simples, utilizando oxigênio. Não, processo era o que, gente? Anaeróbio, falso item A. B, os primeiros organismos eram heterótrofos, show. Aeróbios, não, gente, anaeróbios, falso item B. C, os primeiros seres vivos heterótrofos realizavam quimiossíntese. Quimiossíntese defende a hipótese autotrófica, o autotrofismo por quimiossíntese, porque a fotossíntese é mais complexa. Transformação de energia luminosa em química, daí, com certeza, esse indivíduo aqui é autotrófico e não heterotrófico. Item C da questão 55, falso. Qual o gabarito da questão 55 que abre o caderno de biologia da prova da UES? Item D, quando ele diz que os primeiros seres vivos teriam surgido em mares repletos de matéria orgânica, ou seja, a tal sopa primordial, e que dessa matéria orgânica serviria de alimentos de forma anaeróbia, fazendo fermentação. Beleza? Primeira questão de biologia, que é a 55, gabarito, item D.